Olá, olá queridos, tudo bem? Hoje, dia 15 de abril de 2024, e eu resolvi fazer essa live de surpresa, na verdade, porque eu recebi muitas perguntas na minha caixinha de perguntas a semana passada, e aí não consegui responder todas, e aí eu vou responder todas as perguntas por aqui. E se você que estiver me assistindo tiver perguntas, pode mandar, que eu também vou responder, tá bom? Mas vamos lá então. Eu separei por temas e dependendo do tempo da live, eu vou paralisar num tema específico, tá? Porque eu tenho aqui perguntas sobre trabalho, tenho perguntas sobre filhos e tenho perguntas sobre a constelação em si. Eu vou tentar fazer todas em uma hora, tá? Mas se eu não conseguir, para quem fez as questões aí que querem saber, eu vou respondê-las então né? Amanhã eu posso fazer uma outra live, alguma coisa assim, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta sobre trabalho. Não estou bem no meu trabalho atual. Todos olham e acham que ele é perfeito. Como a constelação pode ajudar? Olha, como eu sempre digo, né? A constelação é essencial para a nossa vida como um todo. Então, muitas vezes eu não me sinto bem naquilo que faço, né? Isso é só assim, em alguns casos. Lembrando, gente, que é muito importante que aqui não é uma verdade absoluta de nada. E também outra coisa é entender que cada caso é um caso. Com essa simples pergunta, eu vou dar algumas, né, como eu vou dizer, eu vou dar algumas suposições. Não quer dizer que seja, né? Então, assim, para eu conseguir realmente destrinchar essa questão, aliás, não só essa, como a maioria, eu preciso realmente saber um pouquinho mais da sua história, né? Para eu conseguir te explicar como as leis atuam. Mas eu vou pegar de uma forma mais ampla e vou explicar um pouquinho, tá bom? Então, novamente, não estou bem no meu trabalho atual, todos olham e acham que ele é perfeito. Como a constelação pode ajudar? Precisa entender, esse trabalho é uma coisa que seus pais sonharam para você, por exemplo? Ou esse trabalho você está seguindo alguém da família, sendo leal a esse sistema, repetindo um padrão familiar de trabalho? Por exemplo, né? Um pai bancário, aí eu vou ser bancária em honra a esse pai ou a essa mãe, por exemplo. Isso às vezes é muito comum, a gente seguir as profissões dos nossos pais. Outro ponto que pode ser que nos deixe nos sentindo assim é: eu faço muito diferente dos meus pais, né? Mamãe foi empregada doméstica e hoje eu tenho um cargo de executiva. E ali eu me sinto o quê? Eu me sinto culpada. Por quê? Porque dentro da constelação tem umas frases que a gente explica assim. A gente tem a boa e a má consciência. Eu estou em boa consciência quando eu repito os padrões familiares. E eu estou em má consciência quando eu faço diferente. E às vezes, né, quando você traz assim, não estou bem no meu trabalho atual, olhando pela visão sistêmica, isso quer dizer o quê? Que muitas vezes você pode estar se sentindo culpada de estar num cargo bom, num trabalho bom, ganhando bem, diferente da família. E isso pode trazer essa culpa que a gente fala, né? Da má consciência. Eu estou em má consciência quando eu faço diferente. Então, com certeza, né, dentro desses contextos que eu te trouxe, se você buscar uma constelação, com certeza pode ajudar. Né? Porque ela vai te liberar para você seguir o seu destino. E mesmo que você esteja num trabalho, por exemplo, que não é o ideal para você, a constelação também te traz clareza do qual caminho a seguir. Ela te traz mais foco, mais determinação, né? Porque muitas vezes quando a gente tem questões no nosso trabalho, geralmente pode ser também questões com o pai. E isso pode travar, pode nos deixar infelizes, ou essa busca por esse pai, né? Eu conto isso muito no meu e-book, Como a Constelação Mudou a Minha Vida. Por quê? Porque quando eu não estou bem no meu sistema de origem, quando eu estou fora do meu lugar, dentro do meu sistema de origem, o que acontece? Eu fico buscando, em alguns casos, como foi o meu, a gente fica buscando fora o que está dentro. E o que é esse fora? E o que eu estou buscando? Pai e mãe. Integração desse pai e mãe dentro de mim. Então a questão é, e aí muitas vezes também, gente, muitas vezes, não é uma regra, eu acabo transferindo para a empresa a figura da minha mãe
e esperando dela algo como uma filha esperaria de uma mãe, ou né, eu transfiro também para o meu chefe a figura do meu pai. Eu espero dele atitudes como meu pai. E isso pode trazer aí uma frustração dentro do trabalho. Por quê? Porque não é o local da gente encontrar isso. Eles não estão disponíveis para isso. Eles não são nossos pais. Só os nossos pais podem nos dar aquilo que precisamos dentro de nós. Dentro de nós. Lembre-se disso. E os pais não precisam estar presentes na nossa vida. Independente de onde eles estão, independente de quem eles foram, independente da nossa história, precisamos integrar pai e mãe em nós para que a nossa vida flua, tá? Para que a gente sinta leveza, para que a gente sinta prazer, para que a gente seja grato, para que a gente olhe para a vida com outros olhos, de outra perspectiva, tá? E outra coisa, assim, é aquela coisa, né, de dar valor ao que a gente tem. Quem já leu meu e-book sabe o quão depressiva eu fui a vida inteira. E só quando eu integrei esse pai e mãe dentro de mim que as coisas começaram a fluir de fato. E, inclusive a minha prosperidade e tudo mais. Então, se você ainda não leu o meu e-book, eu te recomendo a ler. E eu vou para a próxima pergunta. Espero ter ajudado um pouquinho aí. Ah, olá! Tem alguém me dando um oi. Quais são os benefícios de participar de uma constelação familiar em termos de desenvolvimento profissional? Bom, acho que eu respondi um pouquinho na pergunta anterior, né? Mas isso é excelente no sentido de, quando eu entro em ordem com a minha origem, voltando, né? Eu também consigo olhar para a minha vida com outros olhos. E essa vida se abre, né? Outras oportunidades aparecem, eu consigo ter clareza do meu propósito ali. Eu realmente consigo olhar para a vida com outros olhos. E naturalmente isso vai me ajudar no meu desenvolvimento profissional como um todo. De eu ser mais assertiva, de eu ser menos julgadora, menos reativa, né? Outra coisa, né? Outro ponto muito importante. A gente diz assim na constelação: com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Mãe é sucesso, mãe é vida, né? E o dinheiro está equivalente aqui, na mesma proporção da vida. E olhando para o âmbito do pai, que vai muito para o nosso lado profissional, o pai é a carreira, é a profissão. Então, quando eu integro isso em mim, né, que eu não compreendo como eu infrinjo as leis sistêmicas e como elas me afetam no meu desenvolvimento profissional, eu consigo deslanchar e numa vida profissional em qualquer área que eu escolha, né? Aquilo que faz sentido para a minha vida. Então eu vou conseguir ter mais clareza desse destino, mais clareza desse profissional, mais clareza da minha vida. E realmente, no modo geral, eu sempre, para alguns clientes que eu vejo que há necessidade, eu sempre passo um exercício de constelação organizacional para o trabalho. Porque às vezes você está ali infeliz, né? Mas na verdade, às vezes é só o seu sistema de origem que está em desordem e aquilo afeta toda a sua vida. Né? E eu sempre falo para as pessoas quando vêm constelar: não tome nenhuma atitude drástica, né? Nenhum movimento repentino ali de mudança de vida sem esperar 6 meses pós-constelação dar uma assentada. Porque uma constelação familiar, ela pode ter efeitos na nossa vida por até 3 anos. E às vezes a gente nem se dá conta de que foi a constelação que trouxe esse movimento. Então, convido aí, se achar que... Comece a ler meus e-books, eu acho que no meu site está ali, já começa a te trazer clareza. Escute minhas lives, eu tenho muito conteúdo no meu YouTube, no meu Spotify. Você pode buscar aí e olha, eu falo, quanto mais se escuta, né? Eu vejo meus clientes, eu vejo pessoas que já constelaram e que chegam para constelar e falam: nossa, te ouvi, e cada dia que eu te ouvia, uma coisa nova eu conseguia compreender. Por quê? Porque a visão sistêmica, muitas vezes, é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. É uma visão completamente nova, né, para nós, do nosso dia a dia. Então, quando eu compreendo isso, se demora um pouco para compreender de fato, para que aquilo se integre em nós. Então, quanto mais eu escuto sobre o tema, quanto mais eu estudo, mais eu consigo trazer mudanças rápidas para a minha vida. Olha,
A Patrícia está perguntando assim, ó, não, aqui já direto na minha live aqui. Não consigo desenvolver meu lado profissional devido os julgamentos do meu pai, é isso? Aí eu pergunto, Patrícia, me responde aqui. Você julga o seu pai ou seu pai te julga? Né? Se você julga o seu pai, com certeza isso vai atrapalhar o seu progresso profissional. Pode ter certeza disso, querida. Pai e mãe não se julga. Ponto. Isso é uma regra aqui, né? Isso é uma condição sine qua non. Não tem como ser diferente, independente da sua história. Lembre-se, gente, quando eu falo de honrar os pais, é o não julgamento. Vai muito além de outras coisas. É a primeira instância aí da honra aos pais. Eu não posso julgá-los. Eu preciso olhar para eles com um olhar de compaixão pela história deles e entender que eles me deram tudo o que eles tinham e mais um pouco. Porque quando eu comparo a minha vida com a vida dos meus pais, eu percebo naturalmente, em 99% dos casos, que a minha vida foi um pouquinho melhor que a deles, tá? E aí eu consigo ter compaixão ali pela história do papai e da mamãe e eu consigo ultrapassar essa linha do meu julgamento. Ele me colocava defeitos, ele colocava, né? Patrícia, então acho que isso que eu acabei de falar vai valer para você, né? Por que esse pai colocava tanto defeitos, né? Como é que eu consigo mudar isso dentro de mim? Olhando para ele, entendendo que provavelmente o vovô também colocava muito defeito no papai. Então, assim, é difícil a gente entender o porquê de certas dinâmicas familiares, mas nada é por acaso. Tudo tem uma razão maior por trás que a gente não consegue compreender. E muitas vezes esse sistema o empurrava para agir dessa forma inconscientemente, tá? Porque o sistema ele é tão forte na nossa vida que às vezes a gente repete padrões simplesmente por lealdade ao nosso sistema. Eu não consigo, eu quero fazer diferente, mas eu não consigo fazer diferente. E justamente por ele ter te julgado e dizendo, né, como que você colocava defeitos em você, naturalmente você também tinha mágoas e julgava esse pai, que é natural, né? Mas aí, hoje eu perdoei. Olha, gente, essa frase é incrível. Ele é falecido há 4 anos. Sim, ele fez o que sofria. Obrigada. Então, Patrícia, mas para a sua vida profissional deslanchar de verdade, querida, não existe palavra perdão para pai e mãe. Pai e mãe não se perdoa, porque se pai e mãe não se julgam, eu não tenho nada que perdoar. Eu tenho que ter um entendimento dentro de mim de que foi como tinha de ser, tá? Então, isso é muito polêmico, muitas vezes, de falar assim, né? Open air aqui, numa live, mas tenho que dizer, tá? Pai e mãe não se perdoa, porque pai e mãe não se julga. Simples assim. Tá? Quando eu entro nesse lugar de aceitação total de quem eles foram, eu consigo fluir a minha vida como um todo, não só a profissional, como você me perguntou. Tá bom, querida? Ó, aí a Yara pergunta assim, mas o que é integrar os pais em nós? Como saber que não estão integrados em nós? É assim, ó, Yara. Eu tenho assim, é porque assim, quando eu falo isso, eu tô falando de filhos, né, que de alguma forma excluem esses pais ou de alguma forma os julga por alguma razão, né? Quando eu integro pai e mãe, é quando eu reconheço que eu sou 50% cada um deles. Eu sou 50% meu pai, 50% da mãe, independente da minha história. Eles são os meus pais. E Bert tem uma frase assim: a vida é o maior bem que temos. O que vem depois da vida concebida é secundário. Então, o que isso quer dizer? Né? Que eu tenho que olhar, eu dou sempre esse exemplo, olhar para trás. O que vem atrás de mim? Pai, mãe, ancestrais. Né? Aqui, eu me curvo, eu me rendo à minha história. Tá? Eu simplesmente aceito tudo como foi, sem julgamento. E aí eu tomo essa vida como ela foi apresentada, que também é um termo da constelação que poucas pessoas entendem. Tomar a vida dos meus pais. Por quê? Porque eles me deram uma vida, né? E eu tenho que agradecer por ela, porque só a vida basta. E se nós chegamos à fase adulta, é porque recebemos o suficiente para estarmos aqui. E aí quando eu tomo a vida como foi apresentada, sem absolutamente nenhum julgamento, eu estou integrada deles. Quando eu sinto
no meu coração, que eu tive os melhores pais que eu poderia ter tido, independente da minha história. É basicamente isso, tá, querida? Espero que ficou claro, me fala aí. O Alberto, meu cliente aqui. Olá, Andréia. Sobre cuidar, mudança de vida após constelação. Isso vale para profissão, ou seja, mudar de emprego? Sobre cuidar, mudança de vida após constelação. Isso vale para tudo, né, querido? Eu não entendi muito bem sua pergunta, Alberto, mas a gente sempre tem que dar um tempo, né, se é essa a sua questão, antes de tomar atitudes. Porém, muitas vezes a gente está ali, né, num lugar que está nos desgastando, que eu não aguento mais, que realmente me faça mal, e às vezes a constelação vem e mostra realmente que você precisa mudar, né? Que às vezes a gente está ali por segurança, a gente está ali por medo mesmo de não conseguir outro trabalho rápido, mas sempre digo, cuidado, né? A gente vive num momento de muita instabilidade, então a gente não pode dar um passo aí achando que tudo vai dar certo do dia para a noite. É um processo, é uma jornada, principalmente você que constelou há muito pouco tempo. Então tudo eu tenho que dar um tempo, manter os exercícios que eu passo, para que as coisas comecem a fluir de uma maneira que você tenha certeza do movimento que você está fazendo. Então, o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O áudio tá baixo? Gente, o áudio tá baixo? Oi, Jefferson, eu lembro. Estudamos juntos, eu acho que em 2001, no Canadá. Obrigada, querido. Uma honra ter você aqui, viu? O que é a depressão na constelação familiar? Mais uma vez, né? A depressão, ela não é uma receita de bolo. Aliás, olhar para a depressão diante da constelação, a gente sempre fala, não tem uma receita de bolo para nada. A gente precisa muito olhar para ela de acordo com a sua história. Então, mas de um modo geral, eu me torno depressiva quando eu excluo meus pais dentro de mim. Principalmente a mãe, tá? Vem aí uma dor muito grande, porque é como se eu não me sentisse pertencente, é como se eu não fizesse parte, e eu excluo aquilo, eu acabo me excluindo. Porque quando eu excluo pai e mãe, como eu falo, 50% cada um, eu acabo excluindo parte de mim. Se eu excluo meu pai, é uma parte de mim, se eu excluo minha mãe, é uma parte de mim, se eu excluo os dois, eu me excluo completamente. E aí eu fico perdida, né? Quando eu só consegui realmente sair desse buraco que eu vivi a vida inteira, quando eu integrei meus pais em mim. Porque eu excluía ambos da minha vida, tá? Então, mas podem vir aí de outras lealdades sistêmicas, às vezes mamãe é deprimida e eu acabo sendo leal à história da minha mãe e acabo sendo depressiva. Existem vários pontos. Eu precisava realmente entender um pouquinho a sua história para trazer aí alguma luz para o que você me trouxe, tá? Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta. Bom dia. E sobre os filhos que honram os pais na doença? Isso é muito comum também, né? Mamãe teve câncer de mama, eu vou ter câncer de mama. E isso é uma honra. Então, assim, como a constelação pode ajudar? Mostrando para você e te movimentando nesse campo, de um lugar de eu te liberto dali, né? Eu não, né? Você se liberta dali para que você consiga fazer diferente e não se sentir não pertencente, porque muitas vezes os filhos honram as doenças dos pais, eles seguem os pais na doença por amor a eles. Então, por amor a você, eu vou seguir o seu caminho. E muitas vezes eu até o sigo na morte, tá? E a constelação diz, olha, não precisa, ela mostra isso para você, né? Olha, não precisa, você pode fazer diferente. Aliás, é o que os seus pais esperam de você, né? Quem é mãe e pai aqui sabe disso. A gente não quer que os nossos filhos passem as mesmas dificuldades que nós, muito menos as doenças. Então, mas é só uma constelação mesmo que vai conseguir fazer quebrar esse padrão familiar dessas repetições para que a criança ou o adulto, que seja, esteja livre para seguir o seu destino, independente do destino dos seus pais, tá bom? O Alberto agradeceu. Olha, aí tem uma outra pessoa perguntando assim, minha mãe me magoou muito em 2019, eu acredito, né? E a gente tem 1 milhão de histórias de
histórias difíceis mesmo, os destinos difíceis com os pais. Mas você consegue passar por isso se você conseguir entender os conceitos da constelação. Por isso eu te convido a baixar os e-books, assistir as minhas lives, para que você entenda por que aconteceu isso. Em muitos casos, não estou dizendo que é o seu, é quando eu me coloco acima dela, ela pode, quando uma mãe é um pouco mais durona, né, ela pode entrar em embate e pode te magoar, tá? Mas o que veio antes disso, né? Minha mãe me magoou muito, qual é a história? Então, claro, não quero que você se exponha aqui na internet, mas é importante você entender de onde veio tudo isso. E é muito difícil explicar sobre isso aqui, né, com uma simples frase dessa. Então, realmente, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho da constelação, assiste minhas lives, leia meus e-books, só baixar, eles são frees no meu site, andreaemboaba.com.br, e você baixa, leia, assiste mais lives, entenda um pouquinho dessa dinâmica, você vai me ouvir falar muito sobre a minha história, né? E ali no meu e-book tem 1/3 da minha história, e você já vai se impactar e entender como é possível. Porque eu sempre digo, se eu honrei meus pais, qualquer um aqui consegue. Porque eu tinha muita mágoa e muita... e me excluí, vai, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é isso, tá bom? Outra pergunta, da Gisele. Pessoas que não conseguem superar o luto, o que pode significar? Gisele, aí é uma questão bem delicada, né? Porque eu estou vivendo ainda o luto da minha filha, e eu até fiz um post a semana passada, falando, não aqui na minha rede aberta, mas falando, não tem nada que superar, né? O luto é para sempre, a dor vai ser carregada para sempre, a gente aprende a viver com a dor, mas ele não tem uma página para virar, não tem nada que superar, porque nunca vai ser como foi um dia, né? Então, assim, é eu buscar recursos para lidar com essa dor. E eu falo para vocês, como eu já falei numa live aqui sobre luto, quando minha filha faleceu, que se não fosse a constelação, com certeza eu não estaria aqui em pé falando com vocês. Porque o entendimento que eu tenho hoje, de que nada é por acaso, de que tudo é como tem de ser, a constelação me trouxe confirmação, assim, de um lugar de muita sabedoria e de muita certeza de que isso é real para mim, tá? Então, mas eu acho importante falar isso, não tem nada que superar. Não há nada que superar. Porque nunca será como foi um dia. Só isso que eu te digo, tá? É aprender a lidar com essa dor, da distância. E saber, porque diante da constelação a gente faz um movimento de luto muito bom, que a gente sabe que um dia a gente vai se encontrar. Só isso, né? E por hora eu fico aqui mais um pouco. Isso é uma frase sistêmica, né? Eu sinto muita dor que você tenha partido, eu morro de saudades. Um dia vamos nos encontrar. Por hora eu fico aqui mais um pouco, tá bom? Vamos ver se tem mais pergunta aqui na live. Nem vou conseguir responder minhas perguntas que me mandaram, mas é bom que aí depois eu faço mais lives para vocês. Tem uma crença de que nunca tive sorte e terei no amor. Nunca tive ou terei sorte no amor. De onde pode vir? Sempre que começa um projeto novo, eu postergo. Não me vejo realizada. Renata, provavelmente isso que eu, já falei um pouquinho aqui hoje. Normalmente isso vem de falta de integração dos pais dentro da gente, tá? Ou você está sendo leal a algo da sua família. Quem é igual a você na família? Quem tem essa crença que você tem, né? E aí, por isso que eu falo, a gente tem que esmiuçar aí, porque a forma que eu constelo é um pouquinho diferente da constelação tradicional, tá? A gente divide em 2 sessões. A primeira sessão eu vou te ouvir e vou te levar à consciência sistêmica dentro da sua história, tá bom, querida? E aí depois, uma semana depois, a gente faz o que eu chamo de alinhamento sistêmico multidimensional. Por quê? Porque o alinhamento sistêmico eu englobo todos os temas dentro de uma única constelação. E dessa forma, um único alinhamento sistêmico na vida é o suficiente, você não precisa mais constelar. Porque muitas coisas às vezes vêm de um único lugar, mas às vezes vêm de diversas fontes, de diversos pontos do meu sistema. E eu preciso olhar para isso como um todo. Mas olha, pode ser uma questão,
né, de não honrar os pais, de estar fora do seu lugar no sistema, como pode ser uma lealdade a alguma pessoa da sua família que também tem esse padrão, que tem essas crenças que você tem. Tá bom, querida? Vamos ver se tem mais. Ai, obrigada, Yara. Seu fone tá baixo. Continua baixo, gente. Onde encontro os seus e-books? No meu site, andreaemboaba.com.br. Bom, vou voltar às perguntas aqui, tá? Olha, existe uma conexão entre padrões familiares não resolvidos e questões como autoconfiança ou procrastinação no trabalho? Nossa, Renata, acho que essa pergunta foi para você. Sim, existe, né? É o que eu acabei de explicar agora aqui na pergunta da Renata. Quando eu repito padrões familiares, eu posso estar repetindo padrões familiares, sim. Não é padrões não resolvidos, não é isso que a gente fala, não é assim que a gente fala, tá? Eu simplesmente repito, né, esses padrões, eu repito as histórias familiares, eu mantenho padrões aí. E isso sim pode afetar minha autoconfiança, posso ser procrastinadora? Posso. Mas e também na questão de não honrar os pais, de estar fora do meu lugar. E aí, muitas vezes, eu não tenho força de ir para a vida. Lembre-se, mãe é a vida e o pai é o trabalho. Então, o pai é a profissão, é a carreira. Então, se eu não estou alinhada com eles, integradas com eles em mim, as coisas não vão fluir tão bem quanto eu gostaria, tá? Mais outra pergunta, vamos lá. Você poderia compartilhar exemplos de como a constelação ajudou profissionais a encontrar clareza em relação à sua vocação ou propósito no trabalho? Nossa, essa pergunta é excelente e eu vou te falar. Leia meu e-book, Como a Constelação Mudou a Minha Vida. Porque eu fui diretora de marketing 15 anos, né? Isso antes, eu tive muitos empregos. Eu vivi uma vida profissional que foi um caos. Eu tive mais de 30 empregos. Hoje eu tenho 55 anos. Então, assim, era uma busca, né, que eu vivia constante para encontrar o meu lugar no mundo, tá? E só quando a constelação chegou que eu consegui entender tudo isso. E, claro, ela mudou de uma forma tão significativa a minha vida e eu tive uns chamados aí meio holísticos, digamos assim, não sei explicar muito, prefiro não entrar muito nesses detalhes, mas no e-book eu falo um pouquinho, que acabou me levando para esse lugar que hoje eu me encontro como consteladora, tá? Então, assim, e eu posso, assim, eu tenho uma infinidade de clientes com feedbacks incríveis das mudanças que eles fizeram na vida deles. Então, assim, é muito natural que quando a gente consegue fazer um movimento sistêmico de forma integral, né, me colocando no meu lugar dentro do meu sistema de origem, que é o meu lugar, ele é único, ele é exclusivo, ele é leve, ele é fácil, ele é próspero, a minha vida muda, tá? Não tenha dúvida disso. Próxima pergunta, vamos lá. Quais são os sinais de padrões familiares que estão afetando negativamente a performance ou a satisfação no trabalho? Bom, também já respondi essa aqui de diversas formas, né? Eu posso estar repetindo os padrões familiares de escassez, eu não me sinto merecedora, né, de estar nesse movimento, de fazer diferente da minha família, como eu falei no começo da live, da boa e da má consciência. Eu estou em boa consciência quando eu faço igual, eu estou em má consciência quando eu faço diferente, né? Ou muitas vezes eu tento fazer esse movimento, né, de sair desse padrão e eu não tenho força para isso, porque na maioria dos casos eu não honro meus pais. E o não honrar os pais é julgá-los. Em primeira instância é isso que você tem que observar. Eu julgo meus pais? Né? Se eu julgo, eu vou ter ali, em algum lugar o sistema me pega e me coloca de castigo e fala, eu vou pegar você nesse ponto, porque esse ponto é importante para você. Principalmente depois dos 30 anos, o sistema começa a nos dar aviso. Depois dos 40, ele começa a gritar. Depois dos 50, então, ele vai puxando o seu tapete até você olhar para o seu sistema familiar e organizar isso. Senão sua vida realmente vai ser um caos, como a minha foi por muitos anos, tá? Aí a Patrícia fala, sou assim, tive 1000 empregos, hoje tenho uma profissão linda, mas sem movimento devido. Pois é. Que bom, Patrícia, fico feliz por você. Vamos lá, então.
Como a constelação pode ajudar a melhorar minha relação com colegas de trabalho ou superiores, especialmente com meu chefe? Tenho muitos problemas com ele. Bom, vamos lá. Quem tem problema com o chefe, tem problema com o pai, né? O pai está hierarquicamente acima. Então, se você não está, né, no seu lugar de pequena diante do seu pai, você vai ter problemas de hierarquia, né? Alguns de nós têm essa questão. A gente tem problema de hierarquia e a gente acaba batendo ali de frente com os nossos chefes, tá? Então, com certeza, a constelação pode te ajudar. E com os colegas de trabalho também, tá? Eu costumo dar um exercício, né, um exercício da constelação organizacional para as pessoas fazerem, né? Quando eu vejo, né, que a pessoa chega com essa questão para a constelação, eu costumo dar um exercício muito legal de constelação organizacional para isso. Mas, normalmente, só de você conseguir tomar o seu lugar no sistema de origem, quando você consegue honrar papai, você consegue resolver essa questão que você me trouxe aqui, tá bom? Vamos para mais uma. No trabalho, sinto que estou sempre ajudando a todos. Não falo não, não consigo falar não e me sobrecarrego. Estão me ouvindo? E voltou. Estava reconectando aqui, deu um probleminha na conexão. Mas vamos lá, vou repetir a pergunta. Meu colega de trabalho já foi. Aqui. No trabalho, sinto que estou sempre ajudando a todos. Não não consigo dizer não. E me sobrecarrego. Pode ser um problema sistêmico? Pode, tá? E também pode ser uma questão aqui, querida, de personalidade. Então, eu te convido a estudar um pouquinho do Eneagrama também, tá? Com certeza, eu sempre falo que a constelação é a base para o nosso desenvolvimento pessoal e humano. Não tem como, tá? Por quê? Porque ela é a base mesmo. Se eu não estiver em ordem com o meu sistema familiar, se eu não estiver no meu lugar, por mais que eu busque outras alternativas de ajuda, eu vou até um ponto e depois eu volto para trás, tá bom? Então, assim, a constelação é a base para tudo no meu ponto de vista. Até eu que já fiz mais de 60 formações diferentes, em diferentes áreas, em diferentes, né, diferentes pontos aí dessa área do desenvolvimento humano. E aí eu te falo, e eu estudo Eneagrama profundamente também. Eu sempre posto alguma coisa para vocês também. Então, assim, o Eneagrama também é uma grande ferramenta de nos conhecermos, porque muitas vezes a gente tem a nossa personalidade e a gente tem que olhar para ela e entender quais são as nossas virtudes, quais são as nossas paixões, e o Eneagrama traz isso com uma clareza muito grande. Então, eu te convido a entrar no Instagram do Nicolai Cursino e ali você vai... ou no YouTube dele tem muitos vídeos para você começar a entender um pouquinho das personalidades, porque isso é um aspecto também de uma personalidade. Eu imagino qual tipo você possa ser, mas eu não posso dizer. Por quê? Porque é você que tem que se reconhecer. Só você pode se dizer qual tipo do Eneagrama eu sou. São 9 tipos, né? Cada um tem seus aspectos, é uma coisa bem difícil, assim, senão eu ia ficar uma live aqui explicando de Eneagrama, não é o caso. Na minha comunidade, não sei se vocês sabem, eu tenho uma comunidade que chama Comunidade Consciência do Ser, somos 10 terapeutas lá, e um preço super acessível mensal, e lá, além das terapias que a gente manda à distância semanalmente, a gente também tem muito conteúdo de Eneagrama, tem teste para você fazer, é bem interessante, ela custa R$ 80 por mês ou 440 por ano. Então, é um preço muito acessível mesmo para você receber tudo o que você recebe da nossa comunidade. Então, te convido a entrar na nossa comunidade, se for o caso, tá bom? Que mais? Mais uma perguntinha. Estou perdida em transição de carreira. Não sei por onde começar. Nossa, já passei por isso, né? Muita gente que chega a mim, porque minha especialidade realmente é essa. Eu fiz uma transição aí também. E já fiz várias vezes transições, não, eu tive uma vida bem tumultuada, mas é começar realmente pela constelação, para ver assim, meu sistema familiar está em ordem, eu estou no meu lugar, no meu sistema de origem, eu realmente me sinto pequena diante dos meus pais, ou eu me sinto maior, né? Ou eu me sinto mais, né? Maior no sentido, porque às vezes por a gente ter uma capacidade, uma maior escolaridade, quando a gente tem maior poder aquisitivo que os nossos pais, a gente sem querer se coloca maior, mesmo eu tendo uma boa relação com eles. Porque a gente, adulto, a gente acha que a gente sabe mais que eles. É simples assim. E não é essa a questão aqui.
A questão é, papai e mamãe sempre serão grandes e eu pequena diante deles, independente de qualquer situação. Então, é perceber, se você está no seu lugar, essa transição vai ser tranquila. Se você está fora do seu lugar, vai ter altos e baixos. E até que você olhe para o seu sistema e coloque ele em ordem, tá bom? Bom, vamos lá, estamos com 40 minutos de live. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu respondi todas as perguntas, aqui que eram sobre trabalho. Então agora, vamos ver se dá tempo. Eu vou deixar os filhos para outro dia e vou falar sobre a constelação, porque eu vi que muita gente aqui. É igual a Patrícia falou aqui acima, né? Eu tive 1000 empregos e hoje tenho uma profissão linda, mas sem esse movimento. Sim, Patrícia, cada um vai ter uma história, né? Como eu digo, não tem uma receita de bolo, mas na maioria dos casos é assim que funciona. Outra coisa, né, que eu sempre falo, o sistema vai pegar num ponto específico da sua vida, né? Um é no trabalho, outro é no relacionamento, outro é na saúde e até na sua própria felicidade. Então, se hoje você encontrou esse caminho, pode ser que você tenha conseguido integrar a sua vida de uma forma genuína mesmo no seu coração. Então, parabéns para você, viu? Como a constelação pode ajudar com comportamentos familiares não saudáveis? Vai depender, né, de vários pontos aí. Mais uma vez, é tão difícil de dar aqui uma resposta conclusiva para as perguntas que são tão abrangentes. Mas quando você consegue entender que cada pessoa da sua família tem um sistema, tem suas questões, né? E que quando você consegue olhar com essa compaixão por todos, você consegue soltar as amarras e seguir o seu destino. E o seu exemplo, quando você muda, o seu entorno todo muda. Então isso é muito visível, tá? Quando a gente constela. Como as coisas começam a mudar dentro de nós. Eu fiz uma live há pouco tempo atrás com a Gisele Olivieri, tá aí também no meu Instagram, no Spotify. Ela que é uma executiva e ela fez meu curso, né, de constelação familiar e alinhamento sistêmico. E ela traz isso com muita clareza, as mudanças que ela teve, né? Ela como tipo 8 do Enneagrama, que tem uma personalidade bastante forte, e mostrou como os comportamentos mudaram dentro da casa, né, com a família e tudo mais. Então, te convido a assistir essa live que vai te trazer muita clareza, tá? Por que a constelação é considerada mais do que uma terapia? Você fala de alguma filosofia, você fala de que é uma filosofia de vida. Na verdade, não sei eu que falo, né? Isso a gente aprende, né, na escola Hellinger, porque quando o Bert observou as leis sistêmicas, né, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, ele percebeu, né, e hoje a gente percebe com clareza, que isso são princípios da vida. Então, na verdade, hoje a constelação foi tirada, né, desse rol de terapias. Ela a gente te mostra um caminho, né, um processo ali, é uma jornada que você faz interna, e quando você vive de forma sistêmica, e o que é viver de forma sistêmica? É estar em acordo com essas leis, que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio, que eu já falei aí, destrinchei isso em diversas lives, né, para que você tenha uma vida mais plena. E claro, isso não exclui de você fazer as suas terapias extras, porque eu faço, toda semana eu faço terapia. Por quê? Porque a gente tem as nossas questões pessoais, né? Eu me organizo com a minha origem, aí eu tô livre para resolver a mim mesma. Quais são as minhas questões pessoais? O que eu preciso melhorar como ser, né? Como eu posso melhorar ainda mais? Quais são as minhas crenças, Andréia, minhas crenças pessoais? E aí as outras terapias te ajudam, né? Tanto a terapia tradicional como as terapias holísticas. Eu sou apaixonada pelas terapias holísticas. Toda semana eu faço alguma coisa, porque eu gosto muito dessa questão energética, porque para mim faz muito sentido e realmente me deixa muito bem. Então hoje realmente a constelação foi tirada do rol de terapias e hoje é considerada uma filosofia de vida, porque é uma forma de você viver de forma plena, né? Porque quando você consegue organizar atrás, a sua vida vai fluir. Eu te garanto isso. A minha vida transformou. Preciso fazer algo depois de uma constelação familiar? Olha, no meu caso, quando eu constelo as pessoas, eu passo exercícios para 6 meses, tá? Tem uma listinha lá de exercícios, na verdade são 3 básicos,
e às vezes, dependendo da situação, eu passo mais 2 extras, dependendo de cada caso, tá? Então eu peço para fazer esses exercícios e eu sempre digo, não basta só constelar, né? Outras práticas são importantes. É que a constelação em si era considerada por Bert como uma cirurgia na alma. Por isso que essa minha forma de constelar, que é o alinhamento sistêmico, uma única constelação é o suficiente. Por quê? Porque é como se fosse uma grande cirurgia. E depois você segue o seu destino, mas você segue buscando outras alternativas com terapias recorrentes. Pode ser desde um simples reiki até uma terapia tradicional, uma psicóloga freudiana, analítica, ou uma psicoterapeuta de Jung. E aí vocês vão buscar aquilo que fazem sentido para vocês, porque isso é importante a gente manter esse nosso cuidar, né? Lembra que existe uma ordem que eu sempre falo. Primeira ordem, eu olho primeiro para trás, honro a minha origem, tomo a vida como ela foi apresentada e aí eu tenho força de olhar para a minha vida. E o primeiro pilar, trabalho e dinheiro. Segundo pilar, minha saúde física, mental, espiritual, emocional. Então aqui, ó, é onde eu entro primeiro. Eu preciso olhar para mim, né? E por que o dinheiro vem antes com o trabalho, André? Porque sem dinheiro, sem trabalho, eu não vou conseguir manter a minha vida. O dinheiro é essencial para se manter a vida. Então, a gente também tem que sair. Claro que a gente hoje vive sempre falo isso aqui, a gente vive uma era de burnout, mas a gente tem que olhar aqui o trabalho de outro lugar, né? Um trabalho, né, com qualidade de vida, sustentável, humano. Então, claro, as empresas hoje estão se humanizando mais, mas ainda tem muito trabalho a se fazer, né? Mas é importante o trabalho e o dinheiro para eu ter sustento para minha vida. E aí, consequentemente, olhar para mim primeiro, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Depois eu vou para a parte do meu relacionamento. Se eu sou casada ou se eu tenho um companheiro ali, não necessariamente no papel, mas eu olho para o relacionamento. E o último são os filhos, tá? Então, sempre buscando se cuidar, né, em todos os aspectos da vida. Isso é muito importante. Como é seu... deixa eu ver. Você atende outras consteladoras? Sim, eu sempre recebo consteladores aqui. E é importante isso, e eu adoro isso, porque eu acabo dando curso para elas, né? Porque eu dou mentoria para consteladores e também eu dou curso específico de alinhamento sistêmico para consteladores. E naturalmente muitas consteladoras chegam. Pode vir se você é consteladora, que vai ser uma honra te atender. Quanto tempo leva para eu ter resultados depois de uma sessão de constelação? Olha, também vai de caso para caso, né? Vai me depender muito da sua mudança de postura. Porque a constelação nada mais é do que uma mudança de postura diante da minha origem. Então, o quanto eu estou disposta a essa mudança e o quanto eu vou me dedicar a essa mudança. Porque é uma jornada, não muda do dia para a noite. Mas eu tenho aí um tempo que isso vai se moldando dentro de mim, tá? Então, assim, eu tenho que ensinar o meu corpo e as minhas células do meu lugar. E por isso eu passo tantos exercícios para vocês depois que constelam, tá? Então, assim, tem pessoas que eu vejo em uma semana já tendo uma mudança gritante, é visível, a pessoa já traz 1000 coisas, e eu vejo que outras demoram um pouquinho mais. Por quê? Porque existe uma dor maior, porque existe uma resistência maior, uma autossabotagem, e aí eu falo um pouquinho sobre isso, né, durante as sessões, para que a pessoa consiga se libertar um pouquinho mais rápido disso, tá? Mas ela pode demorar e ter efeitos reais mesmo em 6 meses a 3 anos, vai depender de cada caso. O que é quebrar padrões? É exatamente o que eu já falei aqui hoje também, de várias formas, né? Mas vou repetir um pouquinho. É simplesmente agradecer tudo que os nossos ancestrais viveram e aí me libertar para fazer diferente. Porque eu só consigo fazer diferente, de fato, com amor, com leveza, quando eu me curvo à minha origem, quando eu me rendo à minha origem, quando eu tomo a vida como ela foi apresentada sem julgamento. Aí eu tô liberta, aí eu quebro padrões, tá bom? O que é honrar se não é perdoar? Honrar é aceitar os pais como eles são, sem julgamento. Se eu não julgo, eu não tenho nada que perdoar.
tá? Claro, gente, cada caso é um caso, a gente tem que olhar muito firme isso é um assunto muito polêmico, principalmente para as pessoas que tiveram vidas muito difíceis com o papai ou com a mamãe, mas basicamente é isso. E eu garanto para vocês que existem histórias muito difíceis que chegam aqui a mim. E as pessoas conseguem virar essa página, tá bom? E aí, a última pergunta que vai ser de hoje, faltam 10 minutos aí pra gente finalizar a live, como é seu curso de Constelação Alimento Sistêmico? É um curso que eu trago a constelação básica ali, né, a constelação tradicional, ensino, né, esse processo de como constelar de forma tradicional, mas do meio do curso para frente, alinhamento. Você, e até porque vocês percebem que quando eu começo uma constelação tradicional, ela naturalmente vai para o alinhamento sistêmico, porque ela pede isso, né? É natural. Então, você sai com 2 certificações. E, Denise querida, minha aluna, e Denise fez minha formação, fez o curso de alinhamento sistêmico. Então, assim, é um curso que realmente, eu garanto, a Denise está aqui para confirmar isso, que você sai pronto para trabalhar com constelação familiar, coisa que a maioria dos cursos você não sai segura para isso, tá? Porque eu recebo muitos consteladores que vêm fazer curso de constelação de novo comigo e realmente os feedbacks são incríveis, né? Nesse sentido de agora eu tô pronta para constelar, tá? Muitos vêm fazer mentoria também porque não querem refazer o curso e acabam saindo preparados, porque na minha mentoria eu incluo o curso de alinhamento sistêmico também para quem já é constelador. Então é um curso incrível, eu garanto para vocês que quem quiser, né, conhecer, é um curso ótimo, e eu vou estar sempre disponível, respondendo perguntas, né, sempre vou estar disponível para qualquer pessoa que precise aí do meu feedback, das minhas orientações. Denise está aqui, sempre me manda uma mensagenzinha depois que formou, agora já está andando com as próprias pernas, tá linda, eu sigo ela no Instagram, tá linda. Bom, gente, acho que é isso por hoje. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aqui, eu vou encerrar. E amanhã ou depois de amanhã eu respondo as perguntas sobre filhos, tá? Então, se você ouviu essa live amanhã, eu não vou avisar porque a minha vida é muito corrida e às vezes eu não consigo marcar num horário certinho para fazer. Eu gosto de estar inspirada para falar. Então, a Denise falando, realizei a mentoria primeiro, mas me conectou tanto que decidi fazer a formação completa. Foi isso mesmo, Ade, gratidão. Ah, é verdade, achei que você tinha feito só o curso de alinhamento, você fez a mentoria, né? E foi muito legal ter você com a gente, foi maravilhoso. Sou muito grata, muito honrada, viu, querida? Muito obrigada. Então é isso, tá? Convido vocês, então, a ler os e-books, a entrar no Spotify ou no YouTube, escutar minhas lives. E se você gostou dessa live e queira que eu repita bastante, curta aqui, por favor. É bom pra gente entender se está engajando, se vocês gostaram, porque isso é importante pra gente trazer um engajamento aí e entender se esse é o movimento certo que eu devo fazer, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima semana e a gente se encontra essa semana de novo. Beijão!